Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Jorge Schiavo e esse é o canal Finansofia. No conteúdo de hoje, você vai entender tudo o que está acontecendo em torno das ações do Banco Inter, da saída do Banco Inter da Bolsa de Valores. Como que você vai poder se posicionar em relação a isso na sua carteira de investimentos. Antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, deixa o seu like, deixa seu comentário ou até a sua dúvida, que nós queremos ver a sua interação e qualquer tipo de pergunta, resposta, comentário, enfim, qualquer interação será muito bem-vinda. Então, vamos lá ao conteúdo. Primeiramente, vamos tentar entender alguns pontos, tá? E eu vou colocar aqui a tela para vocês, para que a gente possa ir acompanhando o raciocínio de uma maneira mais ilustrada, tá bom? Então, quais seriam os pontos, né? Primeiro, o que é um banco digital? Até então, nós estamos acostumados, né? A maioria das pessoas estavam acostumadas a lidar com bancos e bancos físicos, bancos que têm lá um prédio no centro da cidade ou espalhado pela cidade, onde você vai ter um contato com pessoas, contato com máquinas, equipamentos, enfim, um banco com um caixa eletrônico, onde você pode recorrer, conversar, reclamar, dar sugestão, perguntar. Mas acontece que por muito tempo, esses bancos tradicionais já funcionavam e continuarão funcionando, mas há algum tempo já está acontecendo este advento dos bancos digitais, que são instituições financeiras que têm a mesma função de um banco físico, porém eles são digitais, eles só existem, ou seja, ou melhor, eles só funcionam no meio digital. Eles não oferecem um meio físico ali de interação para seus clientes. Acontece que para a empresa Banco Digital, isto é muito interessante do ponto de vista de que os custos são drasticamente diminuídos a partir do momento que você não precisa pagar um aluguel de um prédio ou vários aluguéis de vários prédios ou comprar até mesmo edificações para funcionar o banco físico, né? Basta você ter ali um aplicativo que o banco digital já consegue ter a sua operação ali em pé. E da ponta do cliente, no lado do cliente, também é interessante o banco digital, porque você pode fazer tudo o que você precisava fazer antes, você tinha que ir no banco, às vezes enfrentar filas, ir dentro do horário de expediente bancário, enfrentar um trânsito. Agora você consegue fazer do conforto da sua casa ou de onde quer que você esteja, bastando acessar um smartphone, baixar o aplicativo e ter ali tudo que você precisa quando se fala em serviços bancários. Então, os bancos digitais, eles vieram com tudo, realmente revolucionaram esse universo que gira em torno da prestação de serviços financeiros, né? Então, esses são os bancos digitais. Até hoje eu passo em frente a lotéricas, a bancos, eu vejo filas se formando, eu ainda fico sem entender, fico inconformado como tem gente que não aderiu aos bancos digitais. Mas, mesmo assim, a grande parte da população que já usa bancos digitais foram suficientes para fazer com que esse tipo de negócio, esse tipo de empresa, esse tipo de alternativa desse muito, muito, muito certo. Ao longo dos últimos tempos aí, os bancos digitais estão crescendo e quando se fala em cotação na Bolsa de Valores, eles estão explodindo, né? Nós vemos aí um dos principais bancos digitais é justamente o Banco Inter, tá? Que é negociado sobre as ações BID3, BID4 e BID11. E as ações do Banco Inter, né, uma breve história aí do que aconteceu em torno da empresa é que foi feito o IPO
recentemente, ou seja, o Banco Inter nasceu como um banco digital e aí já brevemente abriu capital e foi para a Bolsa de Valores. E já é possível negociar as ações, já começou a ser possível negociar ações de Banco Inter ali na Bolsa de Valores. E quem investiu no começo ali em Banco Inter acompanhou uma alta muito expressiva ao longo aí de alguns anos, tá? Mais de 1.500% já de valorização nas ações de BID, nas ações de Banco Inter. Então, foi uma ação que deu muito certo, muito retorno para o investidor, que acreditou nessa situação de bancos digitais, de que isso era uma tendência, de que isso poderia acontecer, e ainda existe a dúvida se isso vai continuar acontecendo, até onde vai, será que os bancos físicos serão extintos? Será que os bancos físicos continuarão existindo e coexistindo com os bancos digitais? Será que só um dos dois vai ir daqui para frente? Muitas especulações giram em torno desse assunto, mas ainda é tempo de tentar entender e especular, né, o que vai acontecer no futuro, já que está acontecendo neste momento aqui no Brasil e ao redor do mundo também. Bom, e aí nós temos, como eu já falei, né, o ticker BID3, BID4 e BID11, que são as ações preferenciais, ordinárias e a comunhão das ações ordinárias e preferenciais ajuntadas em uma ação só, né, que é, no caso aqui, a BID11, que você vai perceber que também que é uma ação um pouco mais cara, mas que reflete a mesma empresa, mais cara em termos de cotação, mas que reflete a mesma empresa. Bom, e Banco Inter, ele é negociado na B3, na Bolsa de Valores aqui do Brasil, né? A nossa Bolsa de Valores aqui em São Paulo, a B3. Ele é negociado lá. As ações de Banco Inter são negociadas lá na B3. E o que isso quer dizer? Que o investidor brasileiro ele pode comprar ações e se tornar sócio de Banco Inter. Ele pode fazer isso facilmente por meio de uma corretora de valores de uma corretora, né? Enfim. E agora, o que está sendo noticiado é o seguinte: Banco Inter simplesmente vai sair da Bolsa de Valores. É uma ação que foi muito badalada, foi muito explosiva e tão explosiva assim que já vai sair da Bolsa. Mas e aí, como é que fica? Quem tem ação? Quem não tem? E por que vai sair? Por que não vai sair? Bom, e aí a gente começa, já entendido esses pontos, nós já entramos mais nesse tema, né? Eu quero mostrar, antes de falar das BDRs, né, que nós precisamos entender também o que seriam as BDRs. Se você acompanha o conteúdo do canal, você já deve ter ouvido falar. Mas BDRs nada mais são do que a replicação de ações estrangeiras aqui no Brasil. Então, o investidor brasileiro, em vez de comprar a ação de uma empresa norte-americana, ele compra aqui no Brasil a BDR, o recibo de ações de empresas estrangeiras, que são negociadas nas bolsas de valores fora do Brasil, né? Na Nasdaq, em outras bolsas, né? Fora da B3. Então, são as BDRs. Você compra uma BDR aqui no Brasil e o que acontecer com essa ação lá fora acontece com a sua BDR aqui no Brasil. Você pode também comprar as ações diretamente através de corretoras gringas, mas uma alternativa mais simples e mais, talvez, fácil são as BDRs. Você, na sua própria corretora, vai conseguir comprar as ações estrangeiras sobre o formato de BDR, que são lastreadas, né? Espelham as ações, espelham o que acontece nas ações lá fora. E é isso que vai acontecer com o Banco Inter. Nós teremos aqui agora BDRs de Banco Inter, porque ela vai ser negociada
em bolsas lá no estrangeiro, na Nasdaq, na Bolsa de Valores da Nasdaq, daqui para frente, né, de uma determinada data, em breve para frente. Ela vai sair da B3. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o gráfico de BID, tá? Aí entrou BID 11, eu vou colocar aqui a BID 3. Nós enxergamos aí ó, o gráfico diário de BID 3. Nos dois últimos pregões, teve aí uma certa alta expressiva, mas vem de uma recente queda aí, ó. Perdeu aqui um suporte no gráfico, as ações de BID, veio caindo e agora está retomando. Vamos ver, ó, BID 4, a mesma coisa, tá? É muito parecida, E a BID 11 eu já deixei desenhada aqui para vocês, a figura, né, que nós chamamos de ombro, cabeça, ombro. Então, ó, tem um ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. O que acontece? Quando se forma essa figura no gráfico, este ombro, cabeça, ombro, a expectativa é de que se romper a reta pescoço aqui, ó, ombro direito e ombro esquerdo, é a reta do pescoço. Se o ativo perde este patamar, acontece o que está acontecendo aqui, ó. Formou uma LTB, né, ou seja, uma linha de tendência de baixa, e estamos nessa LTB em BID 11. Porém, nos últimos pregões, houve uma alta expressiva aí, ó, 7% no último pregão, mais ou menos aí de alta. Se essa alta se confirmar, né, esse vídeo eu estou gravando no sábado, aqui, dia 9 de outubro, se romper a LTA, a LTB, romper essa linha aqui, ó, conforme está mostrando essa flecha, romper essa linha de tendência de baixa, aí nós aguardaremos um pullback, tá? Ele vai voltar aqui, o ativo deverá voltar para este nível, tá? No pullback, e depois pivotar, e rompendo novamente esse patamar aí, ó, como você vê na tela aí, quem acompanha pelo YouTube pode ver aí na tela, quando romper, tende a fazer esse movimento aqui, voltar a retomar o patamar aí da época do ombro, cabeça, ombro. Mas beleza, esse é o gráfico, essa é uma projeção do que pode acontecer aí com o Banco Inter em termos de cotação das ações. Deixa eu voltar aqui agora para o meu documento, estou compartilhando com vocês, para a gente entender o seguinte, tá? O que acontece com quem tem as ações de Banco Inter? Bom, se o investidor não fizer nada, simplesmente tendo o Banco Inter em sua carteira, passará a ter BDRs de Banco Inter. E tudo que acontecer com as ações de BID lá fora, que não serão mais negociadas no Brasil, acontecerá com a BDR desse investidor que ficou quietinho, não quis fazer nada. É uma situação. E a outra é quem não quiser as ações gringas e não quiser, ou melhor, quem quiser as ações, quem quiser continuar, não quer ter BDR, quer continuar sendo acionista de BID. Então, vai precisar ir para as ações gringas. Então, aí vai ter que entrar em contato com as corretoras de valores que oferecem esse serviço, tá? De comprar as ações lá fora e fazer aí, pedir uma conversão, tá? Quem tem as ações vai conseguir converter as ações brasileiras para as ações que estiverem sendo negociadas no estrangeiro, tá? Então, vai ter essa possibilidade também. Agora, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não sou acionista de BID, eu não tenho Banco Inter na minha carteira, mas eu fiquei, confesso que eu fiquei olhando a época do IPO, aqueles que compraram e aqueles que foram surfando a alta de Banco Inter, e fiquei com água na boca, né?
de comprar Banco Inter, mas eu acabei não entrando e não aproveitando nenhuma das oportunidades que houveram ao longo do caminho de entrar em Banco Inter. Mas eu estou pensando nesta oportunidade aqui, olhar para isso como algo interessante para começar a participar desse case. Eu acredito que os bancos digitais tendem a continuar, tá? Desaparecer, não tem por que desaparecer, o benefício que eles trouxeram é muito grande. Eu utilizo muito banco digital, tá? Tem uma facilidade muito interessante que é trazida para os clientes. Então, eu acredito. E também, vendo o gráfico, também acredito graficamente no case, tá? E nada melhor do que aproveitar um momento aí de incerteza para tentar entrar com uma posição, talvez, só para não ficar de fora, tá? Uma posição não muito relevante, só para não ficar de fora, e participar aí do que vai acontecer com o BID para ter essa experiência, para ter também um aprendizado e para ter também a oportunidade de surfar uma possível alta, já que um ativo que vai ser negociado só no estrangeiro, ele vai ser cotado em dólar. Então, nós também ficamos expostos à variação do dólar. Imagine você que você tem R$ 1 em ação aqui no Brasil. Se o dólar sobe ou se o dólar cai, o seu patrimônio é de R$ 1, do mesmo jeito. Mas se você tem $1 em ações, você tem uma ação gringa que custa $1, você tem um patrimônio de $1. Então, se o dólar vale R$ 5, você tem um patrimônio de R$ 5. Se o dólar vai a R$ 6, a ação pode continuar custando $1, mas como o dólar foi a R$ 6, agora o seu patrimônio é de R$ 6, tá? Então, você está sujeito à cotação da empresa, mas também a cotação, você se favorece de uma possível alta do dólar, entende? E eu quero começar a ter essa exposição na minha carteira. Não sou ainda, ou ainda não, né? Não sou um investidor em ações estrangeiras, mas pretendo começar a colocar um pouquinho o pezinho lá também. E eu acho que é uma boa pedida aproveitar essa crista da onda aí, dessa situação toda do Banco Inter, tá? Então, vejo com bons olhos, não vejo nada de errado, né? Ao contrário do que pode parecer alguns clickbaits de matérias que nós temos por aí, né? Que Banco Inter vai desaparecer, dá a entender que a empresa está indo mal, mas não é nada disso. Ela está, na verdade, o contrário, ela está crescendo, está indo para fora, ela poderia continuar aqui e lá para fora também. Mas, por algum motivo, até também, eu faço uma leitura, porque as ações da B3, né, da B3SA3, que é a própria Bolsa de Valores, já vem caindo há algum tempo e muitas especulações têm sido faladas no porquê da queda de B3, que é uma excelente empresa também, mas está caindo a cotação e especulava-se ou especula-se que uma nova bolsa esteja vindo para o Brasil, esteja em fase de iniciação aqui no Brasil, talvez pudesse ser por causa disso a queda de B3. Mas percebe-se que talvez não seja necessariamente isso. E agora, com essa notícia de BID, se você junta os pontinhos, tá? Por que BID está saindo da B3? Será que os caras estão vendo alguma coisa aí? Estão... Porque também sabe-se que Banco Inter quer sair da B3 porque tem uma certa burocracia que está sendo desinteressante para eles. Então, se está sendo desinteressante para eles, quem sabe também não está incomodando outras empresas e ou a B3 corrige isso, ou isso tende a acontecer também com mais empresas ao longo do tempo. E aí a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Então, também é uma leitura que dá para ser feita aí neste momento. Enfim, nós falamos aqui sobre os pontos aí dessa saída de BID da Bolsa de Valores.
uma breve história das ações, tá? De quem comprou no começo, veio surfando uma alta até hoje. O que são BDRs? Mostramos o gráfico, o que acontece com quem não fizer nada, o que acontece com quem quiser as ações gringas e o que eu vou fazer em relação a Banco Inter. Então, eu volto aqui à minha tela para encerrar com vocês, dizer que foi muito bom, foi milhão ter a sua atenção. Eu te aguardo na nossa próxima publicação. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.